Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição fala: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Vamos lá. Pontos bastante interessantes para figurar a chamada responsabilidade civil do Estado. O professor vai construir com você as duas principais teorias que guardam relação com a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado objetiva e a responsabilidade civil do Estado subjetiva. Nós vamos falar isso, mas antes nós temos que lembrar que quem é o causador do dano? Quem é o causador do dano? Olha que legal, o causador do dano é o agente. O agente que está agindo nesta qualidade. O agente do quê? O agente público, que é um agente público da administração pública, então eles têm cargo, emprego ou função em uma administração pública direta ou indireta, ou seja, faz parte de uma pessoa jurídica de direito público, ou o empregado, aqui também é chamado de forma genérica de agente, mas é o empregado de uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, tá bom? Então bastante cuidado aqui quando nós falamos do empregado de uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, pois essa empresa privada necessariamente tem que prestar um serviço público, tá bom? Exemplo mais simples possível, Você provavelmente na sua cidade possui aí a coleta seletiva ou a coleta de resíduos sólidos urbanos. Ou a empresa que faz a coleta dos resíduos sólidos é uma empresa privada que presta serviço público ao município, proveniente aí, provavelmente de uma licitação. Nesse caso, os empregados dessa empresa, por exemplo, o motorista do caminhão, o próprio o catador de resíduos lá, que alguns lugares chamam de lixeiro, mas eu pessoalmente achei o nome bastante pejorativo, mas é a pessoa que faz a coleta, eles são considerados empregados de uma empresa que presta serviço público. Então, o agente é o verdadeiro causador do dano, mas quem responde pelo dano causado é a própria administração pública, tá bom? Bastante cuidado aqui, o professor já vai te dar a primeira dica aqui de cara. Dá uma olhadinha. A vítima é aquela pessoa, o terceiro, que suportou o prejuízo em decorrência dessa ação, não pode ajuizar uma ação contra o causador do dano, nem contra o agente público, nem contra o empregado. Vamos dar um exemplo aqui, o professor vai trabalhar com duas circunstâncias aqui para ser o pano de fundo da nossa aula, nesse momento, mas bem simples. Vamos imaginar que o Irineu estava conduzindo lá o seu veículo automotor, o Irineu é o particular, é o terceiro, e no primeiro exemplo, uma viatura aí da Polícia Militar bateu no carro do professor e destruiu o carro. Segundo exemplo, a mesma situação, o professor conduzindo o carro na mesma rua, o caminhão de lixo lá bateu lá no meu carro e destruiu o carro, nas duas hipóteses, tá bom? No primeiro caso, o condutor era um policial militar. No segundo caso, o condutor era o motorista de uma empresa privada que presta serviço público. Perceba, de qualquer forma, eu, que sou o terceiro, não posso ajuizar ação contra os motoristas, nem o policial militar, nem o empregado de uma empresa privada. Eu preciso necessariamente ajuizar ação em face da administração pública, tá bom? Nesse caso, eu vou ajuizar ação ou contra a figura da administração pública, que o própria administração, nesse caso, representado por sua fazenda pública, ou eu vou ajuizar ação contra a empresa que presta serviços, tá bom? Ao serviço público. E eu posso escolher, a depender do tipo de ação, se eu entro só contra a administração, entro só contra a empresa, ou entro, porventura, contra os dois, tá bom? Então, o responsável por essa ação, que é a vítima, que é o terceiro, ele vai escolher. Mas o certo é, eu não posso cobrar do motorista, nem o agente público, nem sendo agente público, nem sendo ele empregado. Então perceba, o verdadeiro causador do dano é o agente, mas quem responde, por óbvio, é a administração pública. Nesse caso, perceba, uma vez iniciada essa ação e tendo a sua regular tramitação, tanto pela teoria objetiva quanto pela teoria subjetiva, a administração, uma vez condenada, por óbvio que ela vai pagar
esse montante de prejuízo. Então, ela vai pagar o prejuízo causado ou suportado pelo terceiro. E aqui tem o detalhe. A partir do momento onde a administração pagar esse prejuízo, surge para a administração a possibilidade de ajuizar, de ingressar com aquilo que nós chamamos de direito de regresso, tá bom? Olha o direito de regresso aqui. O que vem a ser esse direito de regresso? É a ação proposta pela administração pública em face do verdadeiro causador do dano, tá bom? Então, nesse caso, a administração pagou o prejuízo do carro do Irineu e a administração vai ajuizar ação contra o policial militar ou contra a empresa que presta serviço. Só o detalhe, a administração não pode cobrar diretamente do empregado da empresa que presta serviço público, porque o empregado não tem vínculo com a administração. Quem tem vínculo trabalhista aqui com a administração, quem tem vínculo, trabalhista é o empregado com a empresa e a empresa tem um vínculo contratual com o Estado. O Estado não pode cobrar do motorista do veículo de coleta, tá bom? Não pode, é impossível. Agora vamos lá. Lembrando disso, pontos importantes. A responsabilidade civil do Estado ela pode ser objetiva e subjetiva e eu já vou te mostrar as duas teorias, mas a ação de regresso só é possível nos casos de dolo e culpa. Então perceba, a administração, quando entra com ação de regresso, ela precisa necessariamente comprovar que esse agente agiu com dolo e culpa. Dolo, de uma forma muito singela, é a vontade livre e consciente de causar o dano, e a questão relacionada à culpa, de uma forma ampla, é a ausência de cautela, podendo ser a culpa por negligência, imperícia e imprudência, culpa consciente, também a culpa inconsciente. Todas essas modalidades vão gerar para nós aí a questão da responsabilidade civil, a responsabilidade do agente público. Agora, a ação de regresso, ela só vai ser proposta se eu preencher dois elementos, que nós chamamos aí vulgarmente de dupla garantia ao agente causador do dano. Primeiro, que a administração tenha pago o montante do dano. Então, a administração precisa pagar o montante do dano. E a segunda garantia que esse agente tem é também que ele só responde nos casos de dolo e culpa. Então, perceba, se o nosso causador do dano tiver dolo e culpa, ele responde. Agora, se não tiver provado o dolo, se não tiver provado a culpa, automaticamente esse agente não suportará a responsabilidade civil do Estado, não suportará, a ação de regresso. Vamos imaginar que em ambos os acidentes, tanto envolver a viatura da Polícia Militar quanto o caminhão de coletas, houve ali a perícia, e a perícia constatou que não houve nenhuma falha humana, mas sim houve ali uma falha do equipamento, houve uma falha no carro da viatura, ou que houve uma falha no caminhão, uma falha que o motorista não tinha como ser responsabilizado. Nesse caso, se não teve dolo, nem culpa por parte do agente, seja ele motorista PM ou seja ele motorista de uma empresa privada que presta serviço público, não suportará qualquer tipo de responsabilidade, tá bom? Vamos lá, avançando. Duas teorias aqui que nós vamos estudar. A primeira é a teoria do risco administrativo e a segunda é a teoria da culpa administrativa. Vamos lá. A teoria do risco administrativo, ela também vai trazer para nós uma modalidade comissiva na conduta do agente público. Professor, conduta comissiva? Como assim? Vamos lá. A expressão comissão dentro para nós no direito, ela representa uma conduta que traz para nós um fazer. Então nós temos aqui uma modalidade positiva, um agir, tá bom? Agora vamos lá. Esse agir, esse fazer por parte da administração, ele vai gerar para nós a responsabilidade. Então é necessário, para existir a responsabilidade civil do Estado, que haja a comprovação de uma conduta comissiva, ou seja, uma conduta praticada por ação, um fazer, um agir. Uma vez comprovado esse fazer aqui, você tem o primeiro elemento desta teoria do risco administrativo gerado. O segundo elemento que você também vai ter que se preocupar é a existência do dano. Opa, espera aí, professor, desligou a mesa digitalizadora, me perdoe. Nós vamos ter aqui a existência do dano. O dano é um prejuízo causado. O dano aqui ele é suportado pelo terceiro. Então, a conduta praticada pelo nosso agente público, ela gerou um dano. Esse dano, ele pode ser
para gerar a responsabilidade, tem que ser um dano ilícito, um dano que a pessoa não deveria suportá-lo, não faria jus a suportá-lo. E nós temos ali, por último, o elemento chamado nexo causal, ou também chamado de nexo de causalidade, tá bom? O que é o nexo causal? Olha que interessante. Imagine que eu tenho aqui a conduta, aqui eu tenho o dano. O nexo causal, ou nexo causalidade, é uma linha, é um linhame que une os dois. Então imagine que se eu pudesse, porventura, fixar uma linha, essa linha aqui que o professor fixou de amarela na sua tela, ela seria aí exatamente o nosso nexo causal. Então o que é o nexo causal? É uma linha que une conduta ao resultado, ou conduta ao dano, tá bom? De uma forma muito simples, o que você vai imaginar é o seguinte, ó, monta aquela circunstância completa do nosso ilícito, e você vai pensar, olha, eu vou tirando as figuras que existem dentro do meu exemplo. Se você tirar os elementos que fazem parte daquela conduta que você está estudando, e porventura a conduta ou o dano desaparecer, é porque aquele é o nexo causal. Se você tirar e continuar, provavelmente ele não é o nexo. Professor, não entendi nada. Vamos dar exemplo. O Irineu estava dirigindo o seu carro aqui na cidade de Mogi das Cruzes, onde eu resido. Uma viatura da Polícia Militar perdeu o controle e bateu no carro do Irineu e destruiu o carro do Irineu. Tinha várias pessoas na rua, alguns ciclistas, alguns pedestres observando aquilo, inclusive filmaram e colocaram nas redes sociais, beleza? Vamos imaginar. Se eu tirar os pedestres, o acidente continua existindo? Sim. Não existe nexo entre os pedestres e o acidente. Se eu tirar as pessoas, os ciclistas, o acidente lá, o dano continua existindo? Continua, então o ciclista não é o nexo. Se eu tiro o Irineu lá com o meu carro, o acidente deixou de existir? Deixou. Se deixou de assistir, existe o nexo. Aí você confirma. Se eu tirar a viatura ou o policial daquela situação, o acidente continua existindo? Desaparece. Se desaparecer o ilícito, se desaparecer aquela figura, é porque naqueles pontos onde existe esse elo, existe o nexo causal. Então o nexo causal é um linhame, é uma linha que une conduta ao dano, conduta ao resultado. Na teoria do risco administrativo, que é essa que nós estamos vendo, ela vai apurar a responsabilidade objetiva do Estado, a responsabilidade objetiva, tá bom? Agora vamos lá. Existe também a teoria da culpa administrativa. A teoria da culpa administrativa, perceba, eu vou ter os três primeiros elementos: conduta, dano e nexo causal. Dano, é o prejuízo, é a lesão. Nexo causal é o linhame, é a linha que une os dois, mas aqui muda, ó. Ó que legal, a nossa conduta é omissiva. Então a conduta omissiva vai trazer para nós um não fazer. Uma conduta negativa, tá bom? Agora, se traz para nós o não fazer, a administração nada fez. Mesmo tendo condições de o fazer, ela não fez, tudo bem? Agora aqui, muito cuidado aqui com essa figura. Você percebe que na teoria da culpa administrativa eu preciso comprovar a culpa, mas não é a culpa prevista no Código Penal ou no Código de Processo Penal, ou até mesmo no Código Civil, ou em alguma outra legislação, em alguma outra norma. A culpa que nós estamos olhando aqui é a culpa administrativa. E culpa administrativa para nós, ela vai representar duas figuras, ó. Ou ela vai representar a falha, ou ela vai representar a falta, ou falha, ou falta no serviço público prestado. Não é negligência, imperícia, imprudência, culpa consciente ou culpa inconsciente. É a falha ou falta, tá bom? Tranquilo até aqui? Agora, nesse caso, uma vez comprovada a teoria da culpa administrativa, existirá a chamada responsabilidade subjetiva do Estado, tá bom? Nós vamos ter a responsabilidade subjetiva do Estado, gerando e acarretando para nós esta questão. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos lá, vamos avançando aqui, vamos avançando. Existe uma terceira teoria que o professor vai trabalhar com você aqui, que é a chamada teoria do risco integral. Teoria do risco integral é uma teoria muito legal, que ela é o seguinte, ó, dá uma olhadinha. É conduta omissiva por parte da administração, então é conduta de não fazer, a administração teve uma omissão que gera para nós uma responsabilidade objetiva. Então, ó que legal. É uma conduta omissiva.
não fez, não cumpriu com uma obrigação, mas a administração vai responder de forma objetiva nesse caso. O professor separou para você aqui 2 casos, tá bom? 2 casos. Nas nossas aulas lá na plataforma da live, o professor trata de vários, e por óbvio é que nosso conteúdo lá é muito mais profundo. Aqui o professor está trazendo para você algumas informações importantes. Então, olha que interessante, 2 casos, dano nuclear e dano ambiental. Dano nuclear. Nós tivemos aqui no estado de Goiás, há muitos anos atrás, uma questão envolvendo lá a máquina de raio-x que acabou gerando ali problema do Césio 167, de um dano nuclear ali na cidade. De forma muito singela, nós tínhamos lá uma unidade de saúde que funcionava e por algum motivo a administração decidiu simplesmente encerrar as atividades, mas deixou a máquina de raio-x dentro dessa unidade. Com o passar dos anos, o local onde ficava guardado lá o minério nuclear, ele acabou se rachando, acabou tendo algum problema e ficou exposto. Algumas crianças entraram dentro desse local para brincar, para ver e se depararam ali com a questão relacionada aí a esse minério e as crianças começaram aí a passar no corpo, mas de uma forma, o professor não é da área de química, tá bom? Não tem um conhecimento profundo de química física, mas até onde eu sei o minério nuclear em contato com água ou até mesmo com a pele humana, ele começa aí a esquentar, começa aí a trazer diversos problemas para a saúde. E as crianças, ao andar dentro da cidade, com esse minério, eles acabaram contaminando praticamente toda a cidade. E houve, nesse caso, a decretação da responsabilidade civil do Estado, chegou esse caso até o STF, e o STF falou, é caso de omissão, porque a administração não tirou os equipamentos daquele lugar, mas responde de forma objetiva. Então, a conduta omissiva, nesse caso, vai gerar uma responsabilidade objetiva e não subjetiva, tá bom? E o segundo caso é dano ambiental. Quando nós falamos em dano ambiental, a administração responde também pelo dano gerado, tá bom? Responde também pelo prejuízo. Aqui nós tivemos 2 casos grandes, né? Mariana e Sobradinho, né? Esses casos, Brumadinho, perdão, Mariana e Brumadinho, tivemos esses casos aí recentes dentro do nosso ordenamento jurídico que gera a responsabilidade civil do Estado, tá bom? Professor, bacana, legal. Agora, como isso aparece na minha prova? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. O nexo causal entre a conduta imputada à administração pública e o dano ocasionado ao particular é elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do Estado. Então, nexo causal entre conduta e dano é elemento essencial para a responsabilidade civil do Estado? Poxa, nós acabamos de ver, com certeza é sim nexo causal e a conduta e o dano são os elementos essenciais para a responsabilidade. Lembrando que cada uma das teorias ela vai ter uma peculiaridade, do qual gera aí esta figura da responsabilidade. Beleza? Ponto massa, ponto legal, ponto interessante para você.